Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E eu quero logo explicar no começo, não estou bem, semana peguei uma gripe muito forte, minha voz está fraca, minha voz está rouca. Eu estou aqui por conta do amor que eu tenho para com esta obra. Para com a obra de Deus. Pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho é mais do que um prazer para mim, é um dever que o Senhor colocou nas minhas mãos. E eu conto com a sua compreensão se alguma palavra não for muito bem proferida, a dicção falhar, eu tiver dificuldade daqui para frente, tá bom? Mas desde já eu peço a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, com os seus irmãos. Se foi bênção para você, que você compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. Será muito bom. E deixe um comentário aí para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio. Semanalmente eu estou produzindo conteúdos para auxiliar você, que é professor da Escola Bíblica Dominical, e para você, que é amante das Escrituras. Nesse terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando a Igreja e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O que nós temos observado, irmãos, que há um embate muito grande nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Uma batalha entre a luz e as trevas, a igreja, que é a representante do Senhor aqui na terra, contra o império dos maus, que se vale da ciência, cultura, filosofia, da economia, política, da arte, cinema, música, educação, de todas as formas para moldar o pensamento deste homem. Então nós vamos ver as astutas ciladas e como nós vamos sobreviver. Primeiro identificando a raiz do problema e depois apresentando o remédio, que é a palavra do nosso Deus. E dando continuidade a essa sequência de estudo, hoje estudaremos a lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. A leitura bíblica encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1, 26, 33 e do 39 ao 45. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas.
Nesta lição de hoje, amados, nós vamos falar um pouco sobre a cultura da morte. Nós vemos aí os ensinos progressistas, a agenda progressista, e este movimento, ele busca de todas as formas a legalização do aborto. Já conseguiram em alguns países a legalização da eutanásia, a legalização do suicídio assistido, e eles querem, no nosso Brasil, aprovar leis relacionadas ao aborto. Então nós estamos aí diante de uma cultura da morte. E para sustentarem esta pauta, essa argumentação, esses militantes progressistas se valem da falsa ciência, que eu falo falsa porque ela não é verdadeira, é uma falsa ciência, segundo a qual a vida humana, ela não se inicia no ato da fecundação ou mesmo na fase embrionária ou em outras etapas da vida. Alguns chegam a afirmar que a vida só realmente se confirma quando a criança nasce. Então, se discute essa questão se valendo dessa falsa ciência, que na verdade não é nenhuma ciência, é uma ideologia travestida de ciência. E na Bíblia, irmãos, a Bíblia ela é clara e categórica, que a vida começa na concepção. No ato da concepção, ali se dá o período, meu irmão, de desenvolvimento da vida, tá certo? E Deus já se relaciona já com aquela substância ainda sem forma, conforme Davi diz no Salmo 139, João Batista, ele já saltava na presença do Senhor diante do Salvador Jesus Cristo, que estava no útero de Maria, ainda na fase, vamos dizer assim, embrionária, tá certo, querido? Então o que nós vemos que este grupo, esse movimento realmente anseia é pela primazia sobre a vida. Eles querem tomar o lugar de Deus, decidir quem nasce, quem vai nascer, que a eugenia, por exemplo, apregou que doenças, fetos com má formação congênita, eles já têm que ser abortados mesmos antes de se desenvolverem. Eles defendem também a eutanásia, ou seja, eles querem a primazia sobre a vida, o suicídio coletivo, porque dentro desta pós-modernidade nós vemos aí a coisificação da vida humana. Agora, nós não podemos deixar de levar também em consideração os interesses mercadológicos por trás da indústria do aborto, a indústria do suicídio assistido e a indústria da eutanásia e da eugenia. Mas nós precisamos compreender, Deus, ele é o autor da vida, e é ele, somente ele que tem a prerrogativa de determinar quando a vida começa e quando a vida se encerra, e como vai se dar o encerramento desta vida. É sobre isto e um pouco mais que nós falaremos na lição de hoje. No primeiro tópico desta lição, nós vamos falar sobre a concepção de Jesus, tá certo, querido? Esse tópico, na verdade, ele tem a ver com a doutrina de Cristo, que é a cristologia. Então, nós vamos trabalhar conceitos teológicos envolvendo a concepção de Jesus. Porque para Deus, para a Bíblia, a vida se inicia no ato da concepção, quando foi introduzido no útero de Maria um embrião, vamos já pronto e formado. Não houve ali o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, tá? Ele foi introduzido pelo Espírito Santo no útero de Maria. O anúncio do nascimento. Conforme o anjo havia dito, a concepção de Jesus não envolveria a união biológica entre Maria e José. Paulo o descreveu como o último Adão, ou seja, tal como o primeiro, Jesus chegou a este mundo de forma sobrenatural. Maria ficou perplexa com a afirmação do anjo, pois bem sabia, uma concepção envolve a união entre um homem e uma mulher. Já no caso dela, esta ainda era virgem.
Como foi o anúncio do nascimento? Para ela foi uma surpresa. Dentre todas as mulheres da história humana, ela foi agraciada para ser a portadora da gestação, da concepção do Filho de Deus. Promessa feita lá ainda no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, verso 15. O anjo disse, olha, você foi agraciada e do seu útero será gerado, produzido, introduzido o Filho de Deus. O Filho de Deus, no seu útero. Então, o que o anjo estava dizendo? Que não haveria a união entre marido e mulher do ato sexual, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. O anjo estava dizendo que aquela gestação, ela seria sobrenatural. Aí Paulo vai jogar luz sobre esse tema quando ele chama Jesus de o segundo Adão. O primeiro Adão chegou a este mundo de uma forma sobrenatural. Ele foi formado do pó da terra. E depois de Adão, Eva também foi formada de forma sobrenatural. Então, os próximos descendentes do homem, descendentes de Adão e Eva, eles não nasceram da mesma forma, nasceram da união de Adão e Eva, gameta masculino, feminino, e ali a concepção, tá? No caso desta gestação de Maria, o embrião, ele foi introduzido já pronto, biologicamente falando, ele já foi introduzido ali. Então, Jesus chegou a este mundo de uma forma sobrenatural. Maria, ela bem sabia, não acreditava naquele conto da cegonha, da carochinha, que os meninos vêm de bebê. Naquela ocasião, ela já sabia, entendeu, que para gerar vida precisa de um ato entre um homem e uma mulher. E no caso dela, então, seria difícil porque ela era virgem. E ela, como pode isto acontecer? Porque eu sou virgem e não conheço homem algum. E o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O mesmo poder que veio sobre o barro e o pó, veio sobre a concepção virginal de Maria e Jesus foi introduzido no útero de Maria. A miraculosa concepção. Segundo o anjo, a concepção de Maria se daria por conta de uma intervenção divina. Neste caso, o Espírito Santo viria sobre ela e, a partir de então, estaria grávida. Sobre a ótica da biologia, o embrião seria introduzido no útero de Maria. Já sobre a ótica teológica, Jesus teria que nascer sem a semente do pecado. Ele viria a este mundo dentro do mesmo princípio de igualdade de Adão, isto é, sem pecado. Você já parou para se perguntar por que Jesus ele veio a este mundo de uma forma sobrenatural? Ele não tem o DNA, o material genético, nem de Maria e nem de José, porque o anjo diz que o Espírito Santo viria sobre Maria e ela ficaria grávida. Então, hoje, sobre a luz da biologia e da medicina moderna, nós entendemos que ele foi introduzido, e nós entendemos que isso é uma forma de inseminação, ou seja, introduzir no útero da mulher, ali o espermatozoide, para encontrar com o óvulo, ou então pegar um embrião, já foi feita a concepção, pegar aquele embrião e colocar no útero, que é aquele termo conhecido como barriga de aluguel, na ciência moderna. Então, ele foi introduzido ali. Então, sobre a óptica da biológica, ele foi introduzido ali aquele, vamos dizer assim, aquele pequeno embrião. Agora, sobre a ótica da teologia, Jesus não poderia receber o material genético, nem de Maria e nem de José, porque eles eram descendentes de Adão. Eles nasceram também com a semente do pecado. Então, Jesus não poderia nascer com a semente do pecado. Por isso que Paulo vai dizer que ele é o segundo Adão. Ele nasceu dentro do mesmo princípio de igualdade que Adão, que é o quê? Sem pecado e
perfeito aos olhos de Deus. Por isso que ele não recebeu um material genético de Maria e de José, porque todos os descendentes de Adão recebem também esta natureza pecaminosa. A bênção do nascimento. Jesus, enquanto homem, viveu todas as etapas do desenvolvimento no útero de Maria, ou seja, ele passou de embrião a feto e nasceu 9 meses depois. No útero, ele dependeu dos cuidados de Maria e da proteção oferecida por José. Herodes odiou seu nascimento, mas em tudo Deus conduziu o humilde casal. E na manjedoura, o Filho de Deus chegou ao mundo para mudar a história da humanidade. Glórias a Deus. Que nós compreendemos a bênção do nascimento, porque Deus é o autor da vida. E eu preciso destacar que Jesus, ele vivenciou enquanto homem. Ele se fez tão pequeno, se despojou tanto dos seus atributos da divindade, que ele se sujeitou a se tornar um pequeno embrião no útero de uma mulher. Ser nutrido, alimentado, protegido ali no útero dela. Então, nesse sentido, Jesus viveu todas as etapas, porque, de acordo com o relato bíblico, ele permaneceu 9 meses ali. E você achando que Deus tem pressa nas coisas. Deus age tudo dentro do tempo e da hora dele. Depois de 9 meses, Jesus nasceu. Então, naquele período embrionário, que ele estava ali e ele foi desenvolvendo, passa de embrião para feto, e de feto ele vai se desenvolvendo até os 9 meses, chega a hora do parto, parto natural, parto normal, tá certo, querido? Então, ele dependeu dos cuidados de Maria quanto à alimentação que toda gestante precisa ter, e também da proteção masculina, que aqui José, que foi orientado a sair com o menino, né? Com Maria, foi por censo, depois mandou ele fugir dali. Então, Jesus, enquanto homem, ele precisou dos cuidados de Maria e da proteção de José. Então, Herodes odiou o nascimento dele, se pudesse ele teria matado, teria feito um aborto, mas aí nós vemos o propósito maior de Deus conduzindo aquele casal para que eles saíssem na hora certa, se retirassem e retornassem, tá bem? E o Filho de Deus nasceu, meu irmão, numa manjedoura, não havia lugar para ele nos palácios, não havia lugar para ele nas hospedarias, o mundo não estava preparado para recebê-lo, e ele foi encontrado na manjedoura ali, nasceu o Filho de Deus, que mudaria toda a história da humanidade. No tópico 2, nós vamos falar acerca da cultura da morte, tá certo? No primeiro tópico, nós falamos acerca da concepção da gestação de Jesus, a concepção e a gestação da vida. Agora nós vamos falar sobre a cultura da morte. Meu irmão, o que é cultura? É algo que se torna um hábito, é algo que se torna comum. Matar, tirar a vida. Vemos criminalidades, assalto, violência, homicídios, no narcotráfico, na criminalidade, assalto, violência nas cidades. Mas agora nós estamos tão habituados com noticiários, com a morte, que não atentamos que nós estamos inseridos dentro da cultura da morte. A cultura do aborto, a cultura da eutanásia, que é desligar os equipamentos daquele que está em coma, o suicídio assistido para aliviar o sofrimento da pessoa que está agonizando de uma enfermidade que não há mais esperança na medicina. Então nós somos cercados dessa cultura. E o que é pior, por se tratar de uma cultura, há uma normalização desta morte, é a criatura querendo assumir o lugar do Criador, porque a vida ela é um dom de Deus e somente Deus tem esta prerrogativa para determinar o início da vida e o seu fim. Mas o homem na pós-modernidade ele se acha um semideus e nós estamos inseridos dentro dessa cultura da morte. O projeto ideológico. Por cultura da morte, compreende-se qualquer ideologia com ou sem roupagem de ciência,
cujo objetivo é legalizar a cultura da morte, podendo assim decidir como e quando a vida pode ser interrompida. Eles defendem que a prerrogativa acerca da vida seria uma atribuição do Estado, o qual teria da pseudociência o parecer final para realizar o aborto, o suicídio assistido e a eutanásia. Que projeto é esse? Esse projeto, meu irmão, é um projeto diabólico. Por isso nós estamos falando a igreja e o império do mal, tá certo, querido? Você pensa que o diabo vai aparecer de chifre, tridente? Não, ele vai aparecer de forma com sutileza. Ele vai se fazer escondido na história, mas ele vai soprar sempre na mente do homem aquilo que ele quer que os homens façam. Então, por cultura da morte, nós definimos aqui qualquer ideologia que defenda a morte de criança, que defenda a eutanásia, a eugenia, que é matar o feto ainda no útero da mãe, a criança, que possa apresentar qualquer doença congênita, má formação. E aí o suicídio acompanhado ou assistido. Qualquer ensinamento, qualquer ideologia que levante esta bandeira são verdadeiros militantes da morte, é a cultura da morte. Eles querem decidir como e quando a vida pode ser interrompida. E o discurso deles, irmãos, é um discurso que transfere, delega ao Estado a prerrogativa acerca da vida. O Estado, os supremos, legisladores, as autoridades podem definir quando realizar o aborto, quando realizar uma eutanásia, quando desligar os equipamentos, fazer o suicídio assistido. Então delega ao Estado. O Estado, ele é o detentor da vida. E nós entendemos, meu irmão, que no Estado democrático de direito, os valores individuais estão acima dos interesses, vamos dizer assim, do Estado. O Estado não pode se sobrepor sobre os direitos individuais. A vida é um dom supremo. A vida está acima dos interesses do Estado e é papel do Estado preservar a vida. Então nós vemos que esse projeto ideológico, ele introduz na prática a cultura da morte. É o homem definindo quem nasce, quando nasce, por que nasce, quem morre, por que morre e quando vai morrer e como vai morrer. É a criatura querendo se colocar no lugar do Criador. O que nós precisamos compreender, irmão, que há por trás dessa ideologia é a questão dos interesses mercadológicos, tá bem? Há muitos interesses mercadológicos por trás da eugenia, do aborto, o suicídio assistido e da eutanásia. A eutanásia, que visa desligar os equipamentos dos pacientes terminais, elas têm como objetivo por trás do interesse mercadológico é o seguinte: é porque aquilo vai gerar muita despesa para o hospital, para os planos de saúde, para o governo. Então é melhor desligar os equipamentos. Há todo um interesse mercadológico, tá bem? E há o interesse também diminuir a população idosa no país. Na Europa, em muitos países ali na Europa e no mundo, os governos têm encontrado muita dificuldade com a previdência social, porque a população idosa tem aumentado, a longevidade de vida é muito além do que foi esperado quando foi idealizada a aposentadoria. Então, uma forma de aliviar os cofres públicos seria aplicando a eutanásia, tanto em pacientes terminais como em pessoas idosas. Muitas pessoas na Europa, pessoas idosas, quando alcançam uma certa idade, elas vão para países onde a eutanásia é proibida. Então, por quê? Elas estão querendo fugir da morte certa, porque esse gasto com a previdência social tem sido uma despesa elevada e preocupação para muitos governos. Em relação à questão dos abortos, então, há uma relação muito obscura entre clínicas de aborto
com a indústria dos cosméticos e indústrias de alimentos, tá certo? A indústria de cosméticos usa embriões como cremes para pele, tá? As células de embrião, elas são usadas como cremes de cosméticos. Embriões, células embrionárias são usadas para reforçar o sabor de alimentos. Então é um mercado negro, é um mercado obscuro. Neste mercado, os fetos, eles são vendidos como matéria-prima para a produção de produtos alimentícios e produtos de cosmético. É o que nós podemos dizer, é a coisificação da vida. É a transformação de seres humanos em coisas, em matéria-primas e em objetos. Por isso, muitos defendem essa cultura da morte, porque há poderosas empresas, entendeu? Que têm interesse nessa cultura da morte, seja os governos, seja os planos de saúde, a indústria dos cosméticos e a indústria da alimentação. O direito sobre o corpo. O pseudo-direito sobre o corpo é, na prática, o direito de se autodestruir. Pois, na prática, o indivíduo teria o direito do livre acesso às drogas, bebidas, ao aborto e ao suicídio. Caso este estilo de vida se propagasse por toda a sociedade, seria então um caos para a economia e para a soberania de uma nação. A maior riqueza de um país é o seu povo, em especial a população economicamente ativa. Mas, se esta se encontrar debilitada em vícios e prazeres, grande será a ruína desta nação. Os militantes deste movimento levantam aí a bandeira a favor do direito sobre o corpo. O que é esse direito? É um discurso muito bonito, né? O direito sobre o corpo. Mas, na prática, esse direito, ele é o quê? É o direito do acesso de poder se destruir, a autodestruição. A pessoa vai ter o direito de ter o livre acesso à droga, daí a questão do interesse da legalização das drogas para que as pessoas tenham livre acesso, direito às drogas. Meu corpo, minha regra, o direito sobre o corpo. Então, pela lei, a Constituição, ninguém tem o direito de tirar a própria vida. É papel do Estado defender a vida. A vida é o bem maior de uma nação. A maior riqueza que uma nação tem, meu irmão, não são seus minerais, seus nutrientes, o petróleo, não são as terras. A maior riqueza de uma nação é o seu povo. É o seu povo. Agora, hipoteticamente falando, se esse projeto, o direito sobre o corpo, perpetuamente se reproduzisse e todos tivessem livre acesso às drogas, livre acesso ao aborto, livre acesso às bebidas, alucinógenos e ao suicídio, direito de tirar a própria vida, irmão, essa sociedade, essa nação seria uma nação em completa deterioração. Até a sua soberania estaria correndo risco. Porque a população economicamente produtiva, que na sua maioria são jovens, morreriam de drogas, de overdose, de suicídio, de eutanásia, e a taxa de natalidade cairia, que seria a questão do aborto. Então, esse discurso, direito sobre o corpo, na prática, é o quê? É o direito de se autodestruir, de aniquilar a sua própria vida. E é dever do Estado proteger a vida, desde a sua concepção até o leito da enfermidade, quando se der o último suspiro de vida. A prática do aborto. Os defensores do direito ao aborto, na prática, tentam encobrir a falta de pudor, a perda da decência e a promiscuidade de homens e mulheres dominados pela lascívia e perversão. O discurso de saúde reprodutiva da mulher é um pretexto para matar, ainda no útero, aqueles que não podem se defender. A maior ironia dos defensores do aborto é
Embora tenham tido o direito de nascer, o negam a outros milhões que ainda não nasceram. Sobre a prática do aborto, você já parou para pensar que só defende o aborto quem não passou por ele? É uma verdadeira ironia. A ironia que eu vejo desse movimento é o seguinte: eles levantam a bandeira para defender o aborto, mas eles não passaram pelo aborto, eles sobreviveram a isso, eles tiveram o direito de nascer, e agora eles querem negar aos outros o direito de nascer. Então, na prática, esse movimento, os militantes, além dos interesses mercadológicos que eu já falei aqui da indústria do aborto, produtos de cosmética, a indústria alimentícia que movimenta bilhões de dólares no mundo, eles buscam encobrir a falta de pudor, a perda da decência, a promiscuidade humana de homens e mulheres dominados pela lascívia e a perversão. Você quer ver a perversão, a lascívia e a promiscuidade? Durante o carnaval. Carnaval brasileiro é um período que muitos turistas e gringos vêm para cá para fazer o turismo sexual, atrás das nossas crianças, dos nossos adolescentes e das mulheres. Somado a isso, a perversão, podridão, libertinagem. Nesse período, o espírito da prostituição fica liberado, o espírito da sensualidade. E 9 meses depois do carnaval, a indústria do aborto está a pleno vapor. E o discurso de saúde reprodutiva da mulher. Pela lei, a Constituição, a mulher, ela não tem domínio sobre o feto, sobre aquele embrião. Ele é uma vida à parte dentro dela, ele não é uma continuação da vida dela. Ele é um ser defendido e reconhecido pelo Estado, que a vida é preservada em todas as suas etapas. Então, esse discurso de saúde reprodutiva da mulher é um pretexto para matar, ainda no útero, aqueles que nem podem se defender. Não sei se você já viu vídeos de aborto em que o feto ele é cortado, dilacerado, perna, braço, cabeça, tronco. Houve um médico que era defensor do aborto até o dia que ele viu o vídeo de um feto tentando se defender, ele tentando, sendo cortado, mutilado, dilacerado. Ele chorou, se arrependeu. Só defende o aborto quem nasceu. Só defende o aborto quem não passou por ele, meu querido. Então, uma demagogia é uma ironia. Vamos defender, já tem a Constituição que defende. Existem leis específicas sobre isso, tá bom, meu querido? No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a sacralidade da vida. Por sacralidade, nós falamos aquilo que é sagrado. É aquilo que não pode ser tocado, é aquilo que está acima de tudo, acima dos interesses de governos, acima dos interesses da própria mãe, aquela que é a gestante. É a vida que está sendo ali. É um ser em formação. E é papel do Estado dar toda a dignidade, condições para que esta vida possa se desenvolver, nascer com direito à saúde, direito a acesso à educação, acesso à saúde, à segurança, alimentação, tudo para que ela possa crescer, se desenvolver e até o findar da sua história. É sobre isso que nós vamos falar nesse último tópico da lição. A vida é inviolável. Independente de qual seja a ideologia por trás do discurso científico, o cristão não deve relativizar a vida. Ela é uma dádiva de Deus. Sendo assim, só Ele é que deve determinar o começo da vida e seu fim. O discurso de se abreviar a vida, com o propósito de aliviar o sofrimento do paciente, na verdade alivia mais os que ficam. E o pior, será que a pessoa que partiu se encontrava em boas condições espirituais para enfrentar a eternidade? Eu faço aqui esse questionamento.
Será que aquela pessoa, assim, aquele discurso, nós vamos poupar o sofrimento dessa pessoa que está agonizando no leito de enfermidade em coma, desmonetizando a nação, desmonetizando a família, tendo altos custos com os equipamentos ligados? A questão é, desliga o equipamento. Aquela alma estava preparada para enfrentar a eternidade? Para se deparar com a realidade do inferno? Se deparar com a realidade do céu, menos mal. O problema é alguém que está no leito de enfermidade, no estado de coma, desliga o equipamento e ele partiu ímpio, pecador, sem arrepender, sem se humilhar. Então, a primeira questão, tá certo? Vai envolver com a questão ética cristã. Segunda questão que eu levanto, independente de qual seja a ideologia por trás do discurso científico. O discurso científico, irmãos, ele não é absoluto. Ele não é preciso. O discurso científico, ele vai estar muito envolvido com ideologias, tá certo? Muitas ideologias dentro do discurso científico. Então, independente qual seja o discurso, não é por causa disso, é por causa daquilo, para preservar a vida da mãe. Meu querido, nós não podemos nos deixar levar por qualquer que seja a ideologia por trás do discurso científico que defende a morte, a cultura da morte, porque a vida é uma dádiva de Deus. Deus é o autor da vida. Jeremias disse, olha, antes que eu existisse, o Senhor já me conhecia. Antes que eu tivesse saído da barriga da minha mãe, o Senhor me santificou e as nações me deu por profeta. Então, meu querido, o salmista vai dizer, quando eu era ainda substância informe, o Senhor já me conhecia, o Senhor já estava ali presente, todos os meus dias ainda não existia, Deus já conhecia cada um deles, porque Deus se relaciona com aquele feto, meu irmão. Deus se relaciona com aquele sem formação. A união do homem e a mulher, do gameta masculino e gameta feminino, tem o poder de produzir vida, mas quem introduz a vida ali é Deus. Sendo assim, só Ele tem essa prerrogativa para determinar o início da vida e o fim da vida. Você que é cristão não pode embarcar nessa de levantar a bandeira a favor de aborto, da eutanásia, da eugenia, do suicídio assistido, ou do suicídio, achar que isso é normal, que essa cultura da morte é normal. A vida é inviolável, é sagrada, é um dom de Deus. O começo da vida. A ciência e a filosofia definem o começo da vida sobre óticas diferentes. Mas, de acordo com a Bíblia, a vida tem seu começo no ato da concepção. Aquela substância ainda sem forma, é uma vida em processo de formação. Deus já a conhece e deseja interagir com este pequeno ser. O profeta Jeremias afirma que antes mesmo que ele existisse, Deus o conhecia e o havia separado para ser seu profeta. O começo da vida. A filosofia e a ciência questionam sobre óticas diferentes acerca do começo da vida. Para uma corrente de cientistas, a vida começaria na 8ª semana, quando todos os órgãos já estariam definidos. Mas a Bíblia, ela compreende que no ato da concepção já iniciou ali a vida. E Davi vai falar sobre isso no Salmo 139. Quando os meus ossos não te forem cobertos, quando eu era numa substância sem forma. Ou seja, ele está falando da concepção, do início da vida. Para a Bíblia, a vida tem o seu começo a partir do ato da concepção. A pílula do dia seguinte, as pílulas abortivas é uma cultura da morte. Ela resolve o problema da vergonha do pecado para encobrir o pecado, mas ela não resolve o problema do ato em si. Um inocente vai ter que morrer por causa do ato irresponsável de um homem e de uma mulher. Tá certo, querido? Então, aquela substância sem forma, Deus já se relaciona com ela. Nós vamos ver João Batista indo no útero da mãe, interagindo com a pessoa de Jesus e o Espírito Santo.
Olha que coisa, o feto, na fase de feto embrionária, se relacionando com Jesus, que estava ainda na fase embrionária no útero de Maria, e as duas crianças interagindo, comunicando. O que é isso? É porque Deus interage com aquela substância ainda sem forma, inocente, uma vida no processo de formação. Então, a filosofia e a ciência definem a perspectiva do início da vida sobre óticas diferentes. Eu fico com a palavra de Deus, com a Bíblia, que é o manual do Criador. Quando eu falo que a ciência e a filosofia, elas compreendem a vida sobre óticas diferentes, eu só destaco aqui o seguinte: há 3 perguntas que a ciência e a filosofia não conseguem explicar. De onde vim? O que faço aqui e para onde vou? A ciência e a filosofia vêm tentando trazer a resposta a essas 3 perguntas. E várias teorias apontam para a questão do evolucionismo, que o homem veio do macaco, mas nenhuma dessas teorias elas são satisfatórias e seguras e comprovatórias. A Bíblia, somente a Bíblia, ela tem uma resposta segura e confiável, porque a Bíblia trabalha com verdades absolutas. Segundo a Bíblia, de onde vim? O homem veio de Deus, o homem foi pensado, planejado, arquitetado, idealizado por Deus. O que faço aqui? O homem foi enviado a este mundo com uma missão. A missão deste homem é glorificar o Criador em tudo que ele faz. E por fim, para onde vou? De onde vim? Vim de Deus. Fui criado por Deus, pensado por Deus, planejado por Deus, arquitetado por Deus, idealizado por Deus. O que eu faço aqui? Eu vim para adorar esse Deus, me relacionar com Ele e glorificá-lo em tudo que eu fizer. E para onde vou? A Bíblia fala que um dia este homem terá que comparecer perante o seu Criador. Crendo ou não, estando preparado ou não, ele há de comparecer. E ali será um lugar de acerto de contas para aqueles que diziam que Deus não existia, para aqueles que colocaram a sua confiança na filosofia, na ciência, mas aqueles que confiam em Deus. Quando eles encontrarem Deus, eu cumpri a missão que o Senhor me outorgou. Eu servi, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, esses serão galardoados, esses receberão de Deus herança. Mas aqueles que resistem, eles precisam compreender que um dia eles terão que comparecer perante o Criador. Então a ciência e a filosofia humana, elas não trazem as respostas satisfatórias e seguras. Somente a Bíblia traz a resposta segura, confiável, baseado em verdades absolutas estabelecidas por Deus. A posição cristã. O cristão é um cidadão do céu e embaixador do reino de Deus. Ele defende aqui na terra os interesses deste reino. Para ele, a vida tem seu início em Deus e é atribuição dele decidir quando e como esta terminará. Por ser um cidadão do céu, o salvo é contra a relativização da vida, a legalização do aborto e a coisificação do homem. Ele também deve ser contra o suicídio, a eutanásia e a legalização das drogas. Meu querido, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você se torna um cidadão do céu. Enquanto cidadão do céu, você também é um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Então nós não defendemos mais os nossos interesses, o que nós achamos e o que nós defendemos. Nós defendemos a Constituição do céu. Temos dupla cidadania, a do céu e a deste mundo. Quando uma cidadania está em conflito com a outra, o que deve prevalecer é a nossa cidadania do céu. Enquanto cidadão do céu, embaixador do reino de Deus, nós estamos aqui para defender os interesses do reino de Deus nessa terra. Então nós cristãos compreendemos que a vida é uma dádiva de Deus, ela é sagrada, ela deve ser preservada. Nós somos contra a cultura
cultura da morte. Somos contra a relativização da vida. Somos contra a legalização do aborto. Somos contra a coisificação do homem, que é transformar o homem em coisa, objeto de consumo na indústria do cosmético, objeto de consumo na indústria alimentícia, objeto de consumo na indústria da pornografia, objeto de consumo na indústria que escraviza mulheres sexualmente. Somos contra a eutanásia, contra a eugenia, contra a legalização das drogas. Por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus e embaixador do reino de Deus. Glórias a Deus. Meu irmão, encerramos aqui essa lição. Minha voz está ardendo, está doendo, graças a Deus conseguimos ministrar. A minha oração é que o Espírito Santo venha completar na sua vida aquilo que eu não consegui em virtude das minhas limitações, tá bem? Eu falo que eu não tenho a palavra final sobre o assunto. Há muitas outras pessoas que sabem muito mais do que eu, que poderão agregar mais ainda à sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de meditar na tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, a nos posicionarmos enquanto cidadãos dos céus, enquanto embaixadores do reino de Deus, contra essa cultura da morte, do suicídio assistido, da eutanásia, da eugenia, do aborto. O Senhor é o autor da vida e só o Senhor tem a prerrogativa e a primazia sobre a vida. Usa-nos nesta geração como profetas, como atalaias, meu Deus, para defender os interesses do teu reino aqui na terra. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, mas em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.